Antes de qualquer coisa, é bom a gente sempre dar uma olhadinha no dicionário. Felicidade. Substantivo feminino. Qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação. Contentamento. Bem-estar. Ou boa fortuna, sorte. Então a gente tem dois sentidos para felicidade. Ou um estado de satisfação plena, ou sorte. Bom, o que me chamou a atenção para eu falar de felicidade? Eu tive uma adolescência até que tranquila. Eu era um adolescente introspectivo, considerado tímido, mas eu não era um adolescente que ambicionava muita coisa. Eu sempre tive uma vida simples. Meu pai era metalúrgico, a minha mãe era dona de casa, sempre estudei em escola pública. Nunca fui uma criança nem um adolescente de muita ambição. Entendia que a nossa vida era simples e buscava me satisfazer com aquela simplicidade. Então tem todo aquele enredo por trás. Criança de bairro, morava no subúrbio, brincava na rua. Então nessa minha época de criança, adolescente, que é quando a gente vai formando a nossa personalidade, a vida para mim era simples, então eu não enxergava muito além daquilo ali. A vida para mim era estudar, brincar, conviver com meus amigos ali do bairro, fazer minhas obrigações da escola e conviver com a família. Nessa época, basicamente, ser feliz era isso. E tinha uma coisa que me tirava o sono, que era quando eu vinha para Minas passar as férias. Então, quando eu sabia que a viagem já estava marcada para daqui a uma semana, eu já organizava minha mala, já avisava que eu estava vindo, já fazia meus planejamentos, já vivia em função daquela viagem. E geralmente a gente vinha para cá, ficava o mês inteiro de férias, voltava no final das férias, e aí eu voltava com aquele sentimento de frustração de que não foi tempo suficiente. Eu queria ficar mais por aqui. Enfim, felicidade para mim era vir para Minas Gerais. Enquanto eu estava aqui, eu era plenamente feliz. E quando eu voltava para a minha vida, para a minha rotina, para o meu dia a dia, eu voltava com um sentimento de frustração que, com o passar dos dias, também se dissolvia no tempo. Passada a adolescência, a gente começa a ter que pensar no futuro, ter que pensar numa profissão, ter que pensar no que vai fazer da vida, tem que pensar no que vai ser da vida, o que você vai fazer para o resto da sua vida. E aí eu fui criado para, a partir de um determinado ponto, assumir uma responsabilidade, ter um projeto de vida que seria para sempre aquilo. E aquilo me deixava bastante frustrado também, porque eu não entendia como que uma coisa podia ser para sempre. Isso é uma coisa que nunca entrou muito na minha cabeça, não. Eu sempre tive para mim que nada é para sempre. Enfim, era isso que as pessoas que conviviam comigo tinham como cultura, que a gente tinha que assumir um papel para o resto da vida. E aí, quanto mais eu pensava nisso, mais frustrado eu ficava, porque apesar de eu ter algumas habilidades com desenho na época, eu sempre ouvi dos meus professores que eu tinha que fazer arquitetura. E eu nem sabia o que era arquitetura, o que um arquiteto fazia. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça até que eu terminei o 2º grau e aí vamos tentar um vestibular, vamos continuar estudando. Quando a gente é criança, a gente é educado, a gente é treinado para reproduzir o ideal do meio que a gente convive. As pessoas estavam dizendo que eu tinha que fazer uma coisa que eu não sabia nem o que era e que isso ia me deixar feliz. Bom, e aí no ensino médio eu já comecei a entender que se você trabalha com alguma coisa que você gosta, o seu trabalho ele é mais suave, ele é menos desgastante. Usar as aptidões que você tem, as coisas que você gosta de fazer e buscar um trabalho nessa direção, que você use essas suas aptidões,
provavelmente ia me trazer uma felicidade na vida, porque eu estaria trabalhando com alguma coisa que eu gosto. Aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer em termos de profissão, aproveitando as minhas aptidões que eu tinha desenvolvido até então. O fato é que eu não tinha ferramentas suficientes para poder trabalhar com essa busca. Bom, e aí tem uma passagem do Carlos Drummond de Andrade que diz que ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Continuamos trabalhando em cima das confusões, porque, voltando lá na definição, se felicidade é um estado de consciência plenamente satisfeita, para eu satisfazer a consciência eu tenho que ter um objetivo. Ou seja, a felicidade tem que ter um motivo. A felicidade, ela só é alcançada quando você satisfaz um objetivo. Quando Carlos Drummond falou isso, que a mais autêntica forma de felicidade é ser feliz sem motivo, ele talvez não estivesse entendendo o que seja felicidade, porque se a gente é feliz quando a gente satisfaz uma necessidade, então a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ir atrás de alguma coisa sempre. E se a gente precisa estar sempre satisfazendo uma necessidade, então a gente só vai ser feliz se a gente continuar gerando alguma necessidade para ser satisfeito. Até aí está tudo bem, porque a gente vive uma vida e não tem como você ter um objetivo, satisfazer aquilo e continuar feliz para sempre com aquele objetivo cumprido. Você estuda, aí você estuda para tirar uma boa nota na prova, e você tira boa nota na prova, e você tira boa nota na prova e você quer passar de ano. Aí você quer passar de ano, aí você quer terminar o ensino médio. Aí você termina o ensino médio, você provavelmente vai querer fazer um outro curso, um curso superior, um curso técnico, alguma coisa nesse sentido. Ou se você não quiser estudar, você vai arrumar um trabalho. E aí você quer arrumar um trabalho, e aí você quer um trabalho que ganhe bem, que trabalhe pouco, que não te aborreça, que pague suas contas, que você viva tranquilo. Ou se você não quiser um trabalho, você vai querer constituir família. E aí você vai querer ter seus filhos, e seus filhos que sejam educados, que sejam inteligentes, que sejam bem-sucedidos na vida. Enfim, durante a vida você, pegando um caminho ou outro, você vai estar sempre buscando satisfazer alguma necessidade sua. Só que tem gente que, mesmo alcançando os objetivos, não alcança a felicidade. Como que isso funciona? Será que isso está associado aos objetivos que aquela pessoa está perseguindo? Será que as pessoas estão correndo atrás de coisas que talvez não sejam importantes para elas do jeito que elas imaginavam que seriam? Ou ainda, será que as pessoas estão correndo atrás de objetivos que não são os objetivos delas, são os objetivos que o meio que ela vive dizem que é o melhor para ela? Por exemplo, você vive num meio em que as pessoas da sua família são advogadas, e aí todo mundo diz que você tem que estudar para ser um advogado, e aí você busca esse objetivo, e quando você se forma, você não se satisfaz com aquilo. Você satisfaz as pessoas que achavam que seria bom para você estudar para ser um advogado. Mas de repente você nem queria ser um advogado e está lá, satisfazendo a felicidade dos outros. A gente tem as necessidades primárias, que é segurança, se alimentar, sobreviver. Então, a necessidade primária do ser humano é sobreviver. Então a gente precisa de um abrigo, a gente precisa de comida e a gente precisa estar seguro. A gente precisa não correr risco. Então, a pedra fundamental da felicidade começa aí, satisfazendo essas necessidades primárias, necessidades do ser humano. Só que o ser humano é um bicho que não gosta de se satisfazer com pouca coisa. Então, ele tem que gerar outras necessidades para ele poder correr atrás daquilo, para ele poder se sentir mais feliz, para ele poder continuar vivendo. E aí eu parei para pensar nessa questão
do que são essas necessidades que eu venho desenvolvendo no decorrer da vida. As minhas necessidades primárias está ok, estou satisfazendo. E o que eu tenho criado de necessidade que não é necessidade primária, que de repente nem é uma coisa assim que eu deva demandar muito esforço para correr atrás daquilo. Por exemplo, eu quando era criança, eu queria morar numa casa que tivesse 10 quartos e que cada quarto tivesse 3 janelas e que fosse uma casa muito grande e com muitas janelas e que eu achava aquilo muito bacana. E aí hoje você vai lavar uma janela, você vê o trabalhão que dá aquilo. Quer dizer, para eu morar nessa casa que eu achava muito linda quando eu era criança, eu teria que ganhar um dinheiro aí para poder manter a casa e contratar gente para me ajudar nessa manutenção dessa casa. Hoje eu vejo que isso era uma fantasia que eu gostaria de ter quando eu era criança. Se eu tivesse definido isso como a meta da minha felicidade, das duas uma. Ou eu ficaria frustrado por não conseguir atingir o objetivo, que, diga-se de passagem, eu não moro nessa casa com esses quartos e essas janelas todas. Ou eu teria que investir um esforço, uma energia, de tal forma que eu pudesse ter recursos para ter essa casa. E aí eu comecei a pensar no seguinte: definir um objetivo que me faria feliz. A partir do momento que eu definir esse objetivo, eu vou ter que começar a definir estratégias para alcançar esse objetivo. Basicamente eu vou ter 2 pontos de chegada. Ou eu vou ficar frustrado por não alcançar esse objetivo, e frustração, apesar de não ser o melhor sentimento, a gente tem que aprender a lidar com isso. Ou eu vou trabalhar para alcançar esse objetivo, vou alcançar esse objetivo e vou ter que pensar numa próxima meta, criar uma nova necessidade para eu poder trabalhar para alcançar aquilo. E aí eu cresci numa realidade que você não pode estagnar. Você tem que estar sempre procurando subir, ganhar mais, ter mais, ser mais, fazer mais. Você tem que estar sempre buscando mais. Eu não fui criado para atingir um determinado patamar, me sentir feliz ali e manter aquilo. A gente é sempre criado para o mais, para o excesso, para o acúmulo, para a overdose. Daí eu fiquei pensando, por que é que a gente é criado dessa forma? É possível definir felicidade como uma estratégia de vida? É possível é saudável eu pensar que eu tenho que sempre estar escalando a montanha da felicidade, que eu tenho que estar sempre subindo para ser feliz? E aí eu comecei a olhar em volta e tenho visto que tem pessoas que elas estão trabalhando de 8 da manhã às 10 da noite, ganhando uma grana bacana, passando muito tempo longe da família, passando por crises de esgotamento e ansiedade e depressão, sempre buscando satisfação em coisas materiais. E aí eu tenho percebido nessas pessoas que eu tenho observado que elas estão gastando muita energia, muito tempo, correndo atrás de uma coisa e não sendo felizes nesse processo. Ou seja, essas pessoas que eu estou observando, elas estão definindo metas para serem felizes, mas o caminho para chegar lá nessa meta não está deixando elas felizes. O esforço que elas estão fazendo para alcançar a felicidade não está deixando essas pessoas felizes. É como quando eu vinha para Minas Gerais. O objetivo era chegar em Minas Gerais. A minha felicidade era estar em Minas Gerais. E aí eu ficava tão ansioso com chegar em Minas Gerais que eu não aproveitava a viagem para chegar em Minas Gerais. Então a gente parava para fazer um lanche e eu queria que aquele lanche fosse rápido, que todo mundo comesse rápido, que todo mundo voltasse para o carro rápido, para poder continuar a viagem, para eu chegar mais rápido. Ou seja, eu ficava tão ansioso com a chegada que eu não aproveitava a viagem, o percurso. Hoje, com mais idade, eu passo pelos caminhos que eu passava e vejo coisas que eu nunca tinha visto. E hoje eu passo dirigindo e naquela época eu passava só por conta de observar. E aí, partindo dessa observação que tão importante quanto atingir o objetivo definido é aproveitar o processo para eu alcançar esse objetivo,
porque nesse processo eu vou conhecer muita gente, ver muitas coisas, aprender outras tantas. Então o processo talvez seja mais interessante do que o próprio objetivo. E aí eu começo a me perguntar, e se eu não alcançar o objetivo? E se eu fizer todo o caminho, não alcançar o que eu queria, tentar de outra maneira e também não alcançar, e tentar de uma terceira maneira e também não alcançar, e desistir daquilo? Lá no começo eu falei que ou a gente alcança o objetivo ou a gente fica frustrado. Então, se eu fico frustrado, eu não estou feliz. Se eu não alcanço o meu objetivo, se eu não alcanço o objetivo da minha felicidade, a minha meta, então eu não estou feliz. Mas aí, se eu não estou feliz, eu posso fazer alguma coisa para consertar isso? Ou eu já tentei de todas as maneiras que eu podia e realmente vi que não dá para chegar lá? Se eu posso fazer alguma coisa para alcançar o meu objetivo, então eu posso tentar mais uma vez, ou eu posso simplesmente desistir daquela meta. Porque também você ficar investindo esforço e energia e tempo numa coisa que você já tentou e já viu que não deu certo de uma forma, ou de duas, ou de três, talvez não seja para você ficar tentando aquilo. E se hoje eu me perguntar, eu estou feliz? E se a resposta for não, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Se a resposta for sim, eu vou ter disposição para fazer essa mudança? Se a resposta for não, eu não estou feliz e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso, eu posso aceitar essa condição? Então eu fiz uma pergunta, eu estou feliz? E a resposta foi não. E eu faço uma outra pergunta, eu posso fazer alguma coisa para mudar essa situação? E a resposta for não de novo. Eu posso fazer uma outra pergunta, eu posso aceitar essa condição de eu não estar feliz e não ter nada que eu possa fazer? A busca da felicidade parece que ela vai trabalhando em cima de perguntas e respostas que eu vou fazendo para mim mesmo durante o processo. Ou seja, eu tenho que prestar atenção no que eu estou buscando, eu tenho que me perguntar todo momento sobre tudo isso que está acontecendo, e eu tenho que ir prestando atenção nisso. E isso vai enriquecendo a experiência. E se eu me perguntar como encontrar a felicidade? Do meu ponto de vista, tem duas ferramentas que ajudam muito, que é o otimismo. Se você traça um objetivo e é uma pessoa pessimista, vamos combinar que vai ficar bem difícil, porque se você encontra um obstáculo e fica pessimista em relação àquilo, acha que nada mais vai dar certo, nada vai funcionar, nada vai surtir efeito, vai ficar difícil você contornar os obstáculos. E a outra ferramenta é a resiliência, ou seja, estou buscando um objetivo, estou tentando de uma forma, não deu certo. Não deu certo e eu vou desistir? Não vou desistir, eu vou buscar um outro caminho para chegar lá. Não deu certo também, eu posso buscar um terceiro caminho. Então, resiliência tem a ver com você aprender com seus erros, não desanimar e continuar atrás do que você está procurando. E o que pode atrapalhar na busca pela felicidade? Eu percebo que tem também duas coisas que são armadilhas muito frequentes, que são a ansiedade e a melancolia. Se você fica muito ansioso, se você quer que as coisas aconteçam muito depressa, se você vive com a cabeça lá no objetivo, lá no futuro, pensando como vai ser ou o que você tem que fazer daqui a 2 dias para chegar lá, então isso vai gerar essa ansiedade e você vai acabar desenvolvendo sintomas aí que não vão te deixar muito feliz. E também tem a questão da melancolia, que é você ficar preso em coisas que já aconteceram, coisas que ficaram no passado, coisas que frequentemente não deram certo, e você ficar deixando isso pesar nas suas ações daqui para frente. Então essas duas armadilhas eu acho importante a gente tomar cuidado com isso. Respirar,
buscar não ficar muito ansioso e buscar se libertar das coisas que deram errado no passado. Uma coisa que me preocupava muito quando eu era mais jovem era que a minha felicidade pudesse incomodar as pessoas que estavam à minha volta. Às vezes eu me sentia culpado de estar alcançando determinados objetivos e pessoas da minha convivência não estarem conseguindo alcançar objetivos semelhantes e ficarem frustradas com aquilo. Então eu ficava chateado porque eu alcançava um determinado objetivo e ao mesmo tempo eu ficava triste porque pessoas à minha volta não tinham alcançado o mesmo objetivo. Então, ao invés de focar no meu sucesso, eu focava na tristeza das pessoas. E aí eu comecei a desenvolver uma ideia errada de que não era justo eu ficar feliz com o objetivo que eu alcancei, enquanto pessoas que estavam à minha volta estavam tristes porque elas não alcançavam os objetivos que elas estavam correndo atrás. Na verdade, a minha felicidade não incomodava essas pessoas, mas eu ficava incomodado de me sentir feliz ao mesmo tempo que elas não estavam tão felizes assim. E claro, sempre tem aquelas pessoas que veem você conseguindo alguma coisa e não conseguem ficar felizes com aquilo. Tem gente que não consegue lidar com a felicidade do outro, mas isso não é uma coisa que eu possa resolver, isso é um problema do outro. É o outro que não consegue ficar feliz. E nos dias de hoje a gente vive uma busca pela felicidade que ela é um pouco virtual. Com as redes sociais a gente vê as pessoas fotografando a comida, fotografando a viagem, fotografando a roupa, fotografando o namorado, fotografando a academia, fotografando aquelas coisas que no entendimento delas são coisas que deixam elas felizes, mas o importante é postar nas redes sociais. Por que que o importante é postar nas redes sociais? Se é uma coisa que me satisfaz, se eu faço alguma coisa que me deixa feliz, por que será que a gente tem essa necessidade de mostrar para as pessoas que a gente conhece que a gente está feliz? Que não é suficiente só viver a felicidade, que a felicidade tem que ser postada. Lógico que no mundo de hoje, que é digitalizado e globalizado, você não vai viver sem postar nada. Você não vai, por exemplo, fazer um passeio num lugar que você goste e não postar. Você não vai, por exemplo, fazer uma viagem para um lugar que você queria muito conhecer e deixar de tirar uma foto para postar numa rede social. O negócio fica meio patológico a partir do momento em que você vive a sua vida em função das postagens. Você começa a encarar as redes sociais de forma que você não passa nenhum dia sem postar alguma coisa, que todo dia você vai colocar ali uma coisinha que te deixa feliz. A gente sabe que a realidade não é essa, mesmo a gente sendo otimista e resiliente, a gente sabe que no dia a dia a gente passa uns perrengues aí. Então não é todo dia que a gente vai ter motivo para fazer um post, não. Claro que nessa questão das redes sociais tem também o lado da monetização. Muitas pessoas entendem que devem usar as redes sociais e postar todo dia uma felicidadezinha ali para que mais pessoas vejam, mais pessoas sigam e com isso ela consiga monetizar o perfil ou o canal ou o que seja e ganhar um dinheiro com isso. Tudo bem também, se para a pessoa isso é felicidade, deixa ela, né? E tem uma outra coisa sobre felicidade também que eu observo desde bem cedo. É que tem muita gente que busca felicidade em outra pessoa. Acha que vai encontrar a felicidade na cara metade, ou acha que não vai ser feliz sozinho, ou pensa que tem que encontrar a tampa da frigideira, a metade da laranja, essas coisas que a gente é treinado para se encaixar naquele padrão. E aí, voltando nas minhas observações, de verdade eu tenho observado que as pessoas estão sendo mais felizes quando elas estão sozinhas. Eu tenho visto bastante casais que ficam mais felizes quando se separam do que quando estão juntos.
Então, de repente, felicidade não é estar contigo todo dia, não. E essa busca de felicidade na outra pessoa, de repente pode até ser alguma coisa de tentar suprir alguma insatisfação que eu tenho comigo mesmo e achar que o outro tem aquela qualidade e que eu posso me beneficiar da qualidade do outro. Ou que talvez o outro me complemente, trocando em miúdos. O fato é que a felicidade ela se apresenta de um jeito diferente para cada um. Você já se perguntou o que é felicidade para você? Você já tem isso definido na sua cabeça? Você já sabe se essa definição é sua mesmo ou se isso é influência do meio que você vive? Isso é importante também. Você sabe o que é felicidade para você? Ou o que você acha que é felicidade para você é porque os outros disseram que isso é felicidade? Vamos buscar entender essa resposta primeiro antes de sair correndo atrás da felicidade por aí. Tá bom? Então, tchau.